Mas às vezes tem uma coisa que você ouve, uma coisa que você faz assim, caraca, eu nunca tinha pensado por esse lado, tipo, eu nunca tinha visto dessa maneira. E a partir dali, a forma como você lida com a sua criança, ela naturalmente muda. Entendeu? Igual, por exemplo, vamos supor que vocês tivessem criança de 2 anos de idade na vida de vocês hoje, né? E aí eu venho e falo pra você assim, você sabia que a sua criança só vai ter condições de ter controle de impulsos, né, dos impulsos dela, por volta de 5, 6, 7 anos? E aí, então, que a maior parte dos erros que a sua criança comete hoje não é porque ela não prestou atenção, não é porque o cérebro dela não se desenvolveu ainda nesse nível. E aí, como já aconteceu várias vezes comigo, a pessoa olha e fala, então pra que eu vou brigar com ele? Ele não tem esse controle. Então não faz sentido eu ficar discutindo com meu filho isso. Não faz. Aí a pessoa, não, isso faz... Eu não sabia disso. E aí, a partir daquele dia, toda vez que a criança tá indo lá pegar um copo e derrubando e tal, a pessoa olha e fala, olha, é porque ele não tem controle de impulso mesmo. Ele ainda tá, né? Não adianta, eu vou ficar, olha a bagunça que você fez, não faz. Você só vai assustar a criança, entendeu? Vai fazer ela tomar um susto, mas ela não tem esse controle, que a gente chama de controle inibitório. O cérebro dela ainda não consegue inibir. Então, se você tá com a criança de 2 anos e ela tá correndo e você fala, para de correr, e ela não para de correr, não é porque ela não te ama, não é porque ela não te respeita, não é porque ela é desobediente, não é porque ela é teimosa, ela não tá desafiando, ela só não consegue inibir a corrida. O cérebro dela ainda não tem essa capacidade. Nossa, Amanda, mas você tá me dizendo então que o meu filho tá em risco se eu andar com ele perto da rua? Sim, não ande mais. Em vez de você ficar, como eu já vi, gente batendo em criança, brigando, sacudindo a criança, porque ela foi perto demais dos carros. A responsabilidade é sua. Ela não tem esse controle inibitório ainda. Então, você sai dessa conversa de 2 minutos enxergando a sua interação com a criança absolutamente diferente. Assim. O que você exigia dela, que ela nem tem para te dar. O que você falava para ela, que não faz a mínima diferença pela idade que ela tem. O que você queria ensinar, que não está no momento, porque ela não tem esse controle ainda. Então, a sua interação com a criança muda e você para de ficar pedindo dela o que ela não tem pra dar e ela para de achar que ela é uma criança ruim porque ela não consegue te dar o que você pede, entendeu? Quando eu escuto você falar assim, eu acho que 99% das pessoas criam os filhos da maneira errada, assim. Se a sua maneira for a certa. Não é questão, tipo assim, vou te falar como que eu vejo, não é a certa ou a errada, né? É a mais compatível com a infância. Entendeu? Nós fomos crianças que levamos bronca por não ter controlado impulsos que a gente ainda não controlava. O que isso provavelmente fez com a gente? Fez a gente duvidar muito da nossa capacidade, fez a gente duvidar se nós éramos boas crianças, se nós éramos bons filhos, se os nossos pais, se a gente merecia o amor dos nossos pais. Isso provavelmente mexeu muito com o nosso senso de capacidade, de responsabilidade, com a nossa autoestima, principalmente a forma como eu me estimo, a forma como eu me enxergo. Né? Porque se eu não consigo fazer o mínimo que minha mãe tá pedindo, né? Então o que eu vou conseguir fazer, sabe? Assim, e é uma educação, por exemplo, que a criança tem que merecer, tá perto de você e tal. Então ela comete erros que ela não tem controle de impulso para não cometer, e ela perde o direito de brincar com você ou de ir no cinema com você no final de semana por um controle de impulso que ela nunca teve. Então ela começa a se acreditar merecedora de toda essa dor, de toda essa perda, porque ela não é competente o suficiente. E não é questão de competência, é questão de desenvolvimento mesmo. Tem um passo a passo para a gente entender o que é o limite de cada criança em cada tempo, porque nessa situação ela de 2 anos até 7. Ela não vai ter isso. Assim, essas previsões elas são muito generalizadas, né? Porque tem crianças e crianças, cada uma tem um ritmo. Mas, no geral, o neocórtex, que é a parte que controla essa inibição, que tem esse controle inibitório, né, que vai inibir os movimentos, ele de verdade só vai ser concluído por volta dos 22, 23 anos. E é por isso que os adolescentes são tão impulsionistas, assim, como é que a gente fala? Uma criança imediatistas, né? Imediatistas, não seguram, eles vão lá, eles têm vontade mesmo e tem que fazer, isso, né? E aí soma essa dificuldade no controle de impulsos com o hormônio, né? Aquele fogo, aquele calor que o hormônio traz.
de você se sentir invencível. Então, mas as pessoas confundem muito eu dizer a sua criança não tem controle inibitório com eu dizer, então você deixa ela fazer tudo que ela, né, que passar na cabeça dela porque ela não controla os impulsos. Não é isso. Você vai continuar ensinando, você vai ensinar habilidade de vida, você vai explicar as coisas. Você vai explicar, por exemplo, que esse copo cheio de água, ele é mais pesado do que o copo vazio, que um copo com água gelada, ele vai suar e ele vai escorregar mais do que um copo que está seco. Você vai explicar essas coisas, você vai trazer essas informações para a criança. Você só não vai criar a sua expectativa totalmente irreal de que no dia seguinte ela vai estar a melhor pegadora de copo com 4, 5 anos, porque ela tem o conhecimento, mas às vezes ela ainda não tem o controle e a força para segurar o copo direitinho. Então, não é você desistir e nem você ser tão, né, que é o que a gente chama de você conseguir ser firme, você ensinar, educar e tal, sem você ser autoritário, sem você exigir, sem você cobrar demais, sem você ser agressivo, grosso, invasivo na vida da criança. Eu até acho que a parte de não ser agressivo e não ser grosso, eu sou muito tranquilo, eu consigo fazer com facilidade. A parte de não ser invasivo, essa é complicada. Porque eu não consigo, por exemplo, perceber quando eu tô sendo, quando eu tô passando o meu limite ali, tô sendo extremamente, às vezes, extremamente invasivo na vida do moleque. Porque eu fui criança, sim, mas eu não tenho lembrança da minha capacidade nessa época mais. Uhum. E eu não sei onde termina, por exemplo, a minha doutrinação, por exemplo, né, a minha ordem de esclarecimento, como passar o conhecimento da melhor forma, sem que eu esteja, por exemplo, manipulando ele, às vezes, muito fortemente. Uhum. Que é uma coisa que eu acho que eu faço muito com meus moleques, por exemplo. Eles têm 10 hoje, 9. E quando eu vou falar, eu sou muito adulto com eles, né? Uhum. E eles não são adultos. E, às vezes, eu acabo passando, então, de uma forma muito incisiva, né? Com certeza, indo além do que eu precisava. Eu acho que não com brutalidade, eu faço isso com muita naturalidade, pra mim. Agora, você falando, eu vejo que não. Isso que você tá falando tem muito a ver com o que a gente falou no episódio 2 ou 1, né? Que a gente tava não gravando aqui, que a gente tava falando sobre como a nossa cultura, ela é muito adulto-centrada, né? Ela é voltada completamente pro desejo do adulto, né? Pro que o adulto pensa, pra rotina do adulto. Então, a gente estava falando sobre algumas expressões comuns da nossa cultura, né? Como é você dizer assim, criança não tem que querer. Quando você fala isso, é porque culturalmente as crianças sempre, os adultos sempre foram vistos como hierarquicamente superiores. E aí a minha pergunta para vocês para ter um superior tem que ter um quê? Um inferior. Então as crianças são vistas como seres inferiores. Então um ser inferior, ele não vale o meu tempo. Eu, adulto, eu sou importante demais para me preocupar com as emoções de uma criança, com o que uma criança quer. Né? Quando eu era pequena, a visão que a gente tinha era que o pai, a mãe chegavam do trabalho e assistia Jornal Nacional, você não abria sua boca para não atrapalhar, não encher o saco, porque você não vale isso. O seu valor não permeia dizer para o adulto como foi o seu dia. Isso não importa. O tempo dele vale demais, ele está cansado demais, você não importa. O que você sente, o que você viveu, não importa. E aí a gente entra em contato com o tanto que a gente vivia bullying, que a gente vivia situações desafiadoras na escola. Gente, por que eu não levava nada para minha mãe, não falava nada para o meu pai? É porque não importava. A gente aprendeu que não importava. A gente que engolisse, a gente que lidasse, a gente tinha que crescer. Então, como é muito voltada para o adulto, e nós hoje somos o adulto, a gente tem uma tendência, se a gente não buscar quebrar esses padrões, quebrar esses ciclos, a gente tem uma tendência a agir de maneira a fazer a criança fazer o que o adulto quer, no tempo do adulto, né? O que está na agenda do adulto ali, o que está nos objetivos dele de vida. E aí, o que a criança quer, quais são os objetivos dela, né? Como que ela sente com relação àquelas coisas, fica num espaço secundário. Porque foi assim que a gente foi criado, né? O que a gente chama assim, que é a nossa programação padrão. E aí o que eu sugiro no meu trabalho é uma coisa que eu chamo de reprogramação parental, que é reprogramar essa visão do meu lugar enquanto figura parental na vida dessa criança, entendeu?